Olá pessoal, tudo bem? Como vai vocês? Eu espero que muito bem, né? Comentem aqui e me dizem como é que vocês estão nessa quarentena. Quero saber. Curtam os vídeos, compartilhem com as pessoas que vocês têm nas redes sociais, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos no meu canal do YouTube, que todo dia você vai ter notícias do dia com um tema por intermédio de um texto escrito, né? E tô tentando atualizar esses textos para trazer de forma mais atualizada para vocês também. E vídeos que não são feitos de textos, mas para ficar bem claro. Mais uma vez vamos falar um pouquinho sobre o Silvio Santos, que eu já tinha mencionado no vídeo anterior, sobre a grade de 2006 e 2007, que foi aquele momento que o Silvio Santos perdeu a vice-liderança para Record. Quem se lembra dessa parte da história vai entender o que eu tô dizendo aqui. O SBT nunca muda, né? Podemos dizer assim, ele nunca aprende com seus erros, né? Então vamos analisar um pouquinho das emissoras. A Globo tem uma grade estruturada. A Record também tem uma grade estruturada muito bem, né? A Band também tem, a Rede TV também tem, mas às vezes a Rede TV acaba perdendo pessoas, então acaba mudando algumas coisas de horário quando vai contratando algumas coisas, mas o SBT nunca muda, né? Ele parece que nunca está satisfeito com a grade que tem. Então, como um bom sagitariano que ele é, eu também sou sagitariano, então você acaba ficando enjoado, podemos dizer assim, né, com um formato. Mas ele teve uma história que ocorreu um tempo atrás, que ele deixou a emissora para as filhas. Foi com o Temer, né? Acho que foi com o Temer. Então, com o antigo presidente, que tecnicamente. Então, eu acho que se ele deixasse as filhas cuidando sem ficar cutucando, né, sem ficar mudando a grade, talvez o programa daria certo, né? Mas ele fica mudando, trocando de horário, programas que não dão certo ou coisa, acaba invertendo, retirando programas, e você tem uma equipe por trás desses programas, né? Então parece que sim, podemos dizer que a grade de 2006, 2007 voltou quando foi a época que tinha Passando o Rebelde, A Feia Mais Bela. Quando ele entregou de bandeja a vice-liderança para a Record, e para todos os efeitos, a Record está voltando a ser líder, a vice-líder de audiência, com esse tiro no pé que o dono do SBT está fazendo. Podemos dizer assim. Então, conclusão. Por que está estragando o posto de vice-líder para sua maior rival? Porque a gente tem que ver o seguinte. A Globo está como líder, a Record e o SBT ficam brigando pela vice-liderança. Por que ele está entregando o posto para a Record em primeira mão? Né? Sabe por que não dá certo? A minha opinião, eu acho, é porque não pesquisam o gosto do povo. E por que eu vou dizer isso? E eu já tinha mencionado no começo do vídeo. A Record tinha uma grade estruturada, ela investe no jornalismo, mas a Globo pensou antes disso lá atrás na história, quando ela, ao estruturar a sua grade de programação, ela foi fazer, podemos dizer, uma pesquisa para saber exatamente quais são os gostos da população brasileira e o que eles queriam ver. Desde então, a Globo nunca muda a sua programação. Claro que muda alguma coisa assim, quando praticamente troca a novela. Termina uma novela, estreia outra novela, ou entra o BBB no horário, ajuste alguma coisa, mas se você for ver, tinha uma programação infantil e agora não tem mais. Então, se você for ver toda a parte da manhã, toda a parte da tarde, toda a parte da noite, toda a parte da madrugada, então ela faz pequenos ajustes, mas a sua estrutura é de acordo com o gosto do povo brasileiro. Então, agora eu vou chegar no ponto. Se o SBT fizesse isto, verificasse, soubesse o que cada povo brasileiro gosta de ver na sua emissora, não mexeria, deixaria fixa, né? E as outras emissoras deveriam fazer o mesmo, né? Mas para outros efeitos, a Record investe muito mais no jornalismo, né? E outro ponto que o SBT comete de erro, quando ele vai exibir uma novela estrangeira, podemos dizer assim, corta partes importantes da novela, né? Pra poder passar rápido.
né? Porque a novela não tá dando audiência. Mas, gente, nem tudo se baseia na audiência. Nada se baseia em audiência. Nada. Então, cada vez mais o SBT comete seus erros e não pensa, tá? No que o povo gosta. Por isso que tá perdendo audiência, tá perdendo anunciantes e tá perdendo modo geral. Então, pessoal, por hoje foi esse. Daí eu fiz uma puxada de ponto, mas sim, acompanhe que todo dia lá no meu canal do YouTube vai ter notícias do dia. Pode ter uma única notícia, mas talvez tenha várias notícias no dia. Eu vou tentar ver o que eu consigo fazer para justamente colocar essas notícias que eu tenho escritas de forma atuais para vocês e tentando puxar com outras notícias que se assemelham. Então, muitas vezes eu vou colocando outras notícias que tenham alguma semelhança com essas que foram escritas. Por isso que todo dia você vai ter uma notícias do dia lá no meu canal do YouTube. Amanhã tem mais. Aguardem!